Olá, eu sou Ricardo Guerra Stambassi, tenho 49 anos e sou sócio aqui na Taurus Investimentos. A profissão do assessor é um pouco educativa e é algo que eu gosto muito, educação. Então, é algo onde eu possa ensinar e, ao mesmo tempo, auxiliar o cliente com seus investimentos. O meu foco era totalmente voltado para isso. Então, meu grande desafio foi aprender. Eu precisava entender um pouco a dinâmica. Eu tinha conhecimento dos meus investimentos. Eu não tinha um perfil arrojado. Pelo fato de trabalhar em banco, tinha-se políticas de compliance em que eu não podia investir em qualquer ativo, em qualquer papel. Eu tinha que pedir uma autorização antes disso. Então, os meus investimentos ficavam um pouco travados. Hoje não. Hoje, com a experiência que eu adquiri, eu conheço bem o mercado imobiliário. Eu consigo assessorar bem o meu cliente. Quando eu fiz a mudança de carreira, eu convidei o William para fazer parte desse projeto e dessa mudança. Nós trabalhamos juntos, tínhamos uma proximidade muito grande. Eu sempre gostei da veia empreendedora do William, então nós somos amigos de muito tempo. Eu o convidei, naquele momento não era o momento dele. Eu fui sozinho, logo depois ele abriu a Taurus. Eu conheço a Taurus desde que ela começou, conheço os outros sócios, ela tem um DNA muito forte para atender clientes 360 graus, são pessoas extremamente sêniores e experientes de mercado, e eu consigo perceber o quanto as minhas ideias e trabalho fazem diferença e como eles enxergam essa diferença. Então, resolvi fazer essa mudança do outro escritório que eu estava para Taurus por esse motivo. É um pouco clichê falar isso, foco no cliente, porque eu acho que toda empresa diz isso. O foco é o cliente. Mas aqui, eu acho que por termos muita experiência de mercado financeiro, todos nós, todos os sócios, os fundadores e eu, nós passamos por instituições diferentes e a gente consegue de fato focar o cliente. A gente consegue fazer um Ponder Customer, que é o processo de conheça seu cliente. Aqui você tem isso de fato. A experiência trouxe isso. E a gente consegue colocar sempre o cliente em primeiro lugar. Eu não posso ter um pacote de produtos que eu aloque nesse cliente. Eu acho que para eu dar uma assessoria de excelência, claro, conhecimento sobre os produtos, mas de fato entender o seu cliente. Porque muitas das vezes nem ele próprio sabe. E você tem que ter a capacidade de perceber a fala dele, o momento, o que ele de fato necessita, e a partir daí sim você vai conseguir construir um portfólio de excelência para esse cliente. Nós somos muito singulares. Cada pessoa tem uma forma de trabalhar. Eu acredito que o assessor que consegue construir o patrimônio é porque ele de fato está desenvolvendo um relacionamento com o cliente e está conseguindo entregar resultados satisfatórios a esse cliente. A assessoria de investimentos ela é uma profissão super nova no Brasil. A população está se acostumando com o profissional. A profissão de assessor ela foi um pouco romantizada. Não funciona bem assim. Ela é uma profissão árdua. Você precisa de muito estudo. Você precisa entender o mercado financeiro, sobre macroeconomia, o movimento que está acontecendo no mundo, o movimento da política. Você precisa entender sobre as empresas, sobre os grandes grupos que estão no Brasil. Eu acho que vai se tornar cada vez mais competitivo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela vai se sofisticar mais. Está vindo a inteligência artificial, que vai ajudar muito no trabalho do assessor. Muitas pessoas ficam com medo dele tomar a profissão do assessor. Mas a profissão do assessor, o mais importante é o relacionamento, e isso não vai acabar. Eu gosto de desafios. O mercado financeiro e assessoria é desafio. Então, eu gosto de chegar em casa e pensar no dia. Eu sempre penso no que aconteceu durante o dia. Eu não sei se é uma cobrança, mas eu sempre penso no que foi o dia. E todo esse tempo de mercado financeiro, o mercado financeiro ele é muito amplo. Você não tem que entender somente de finanças, de investimentos, de crédito, tem que entender de pessoas. E uma das coisas hoje que eu gosto muito é de conhecer o outro. Eu consigo conhecer no outro até o quanto eu me conheço. Então eu sempre busco autoconhecimento por isso. Porque até onde eu cheguei em mim, eu consigo chegar no outro. E aí fica mais fácil desenvolver um relacionamento e desenvolver um trabalho. Conheça o seu cliente, escute o seu cliente. Não fale, deixe ele falar. O cliente precisa falar. Através da fala do cliente, você vai entender de fato o que ele precisa e o que ele está buscando. É muito prazeroso quando você discute investimento com quem entende de mercado. A conversa é mais produtiva, tem resultados melhores. Então a primeira coisa, estude mais. Estudar nunca é demais. Eu sou muito ético naquilo que eu falo e naquilo que eu faço, porque eu
gosto que as pessoas sejam éticas comigo. Então, essa reciprocidade para mim é muito importante. E respeito. Eu acho que respeito é o meu grande valor. Quando você tem respeito, você conquista todos os demais. Por isso que eu tenho um relacionamento muito bom com os meus clientes. Existe um artigo em economia que fala sobre contratos. É um artigo que, inclusive, ganhou um prêmio Nobel de Economia. Esse artigo mexeu muito comigo. Esse artigo diz que você não precisa ter um contrato de fato assinado para entregar um bom trabalho. O mais importante é a sua fala. O cliente vai confiar na sua fala. Então é isso. Ele pode confiar na minha fala porque o que eu falo eu vou entregar a ele. Eu quero ajudar a empresa a crescer. Precisamos, é claro, como toda empresa, a gente tem muitas coisas a melhorar. E isso sempre pensando no cliente. Eu quero mostrar, eu quero deixar que quando a pessoa fala Taurus, ela associa isso ao meu nome. Eu quero ter o meu nome associado a isso. Se você falar Ricardo Guerra no mercado, você vai identificar Taurus. E se você falar Taurus Investimentos, você vai identificar Ricardo Guerra.